Então, meu nome é Alice, eu sou professora de língua portuguesa efetiva aqui no colégio desde 2011, vim de Porto Alegre, e nossa, eu posso falar de mim. Desenvolvo 2 projetos aqui no colégio, o projeto Confraria Literária desde 2013, que é um projeto que aproxima o leitor de outras 1000 leituras em várias linguagens, e agora quem lê geralmente gosta de escrever, e se você é um bom leitor, logo você também quer escrever. E aí, unindo a fome com a vontade de comer, quando eu conheci o Demetrio e vi a oficina que ele deu para as crianças, eu falei, também quero isso. E aí, no outro ano, a gente começou a brincar com essa coisa de oficina de escrita criativa, e eu conheci a Isabela, a Isabela daqui a pouco vai falar quem é ela, né? E dei uma paquerada, ela também estava me paquerando, a gente se aceitou. E se aceitou na paquera, nos encontramos e montamos o projeto Procura-se um Leitor. E aí eu fui banca daquela pessoa linda ali, chamada Ana, né? Me encantei e fiquei meio na torcida, se é que banca pode torcer, fiquei na torcida para que venha. Ela veio e aí ela aceitou também. Aí eu paquerei, ela foi mais discreta na paquera. E ela aceitou o convite, né? Então eu passo a palavra agora para a Isa. Então, eu conheço a Arielle, conheço a Juliana, eu sou a Isabela, eu estou terminando o doutorado e eu trabalho com poesia. Estou aqui no Procura-se porque... Está procurando alguma coisa? Sempre, né? A gente sempre procura. E para mim foi uma grande surpresa. Esse grupo eu não conhecia, esse grupo eu achei muito legal. E principalmente porque eu conheço vocês duas, né, e acho vocês intelectuais bastante representativas. E para mim está sendo muito legal e, enfim, o que mais que eu posso falar? Seu doutorado aí? Ai, gente, ela tem que falar no momento dela, ela só pensa nisso, gente, ela só fala nisso. Não fala só nisso. Não fala só nisso? Não pensa nisso, tá bom. Mas a minha paquera foi porque ela trabalha crítica literária. E eu acho que, né, escrita criativa e crítica literária tem uma conversa, ou brigas, mas tem. Sim, tem. Então, tem uma crítica literária dentro da poesia, vamos pensar assim, e junto com a filosofia. Isso. E aí eu achei que, além dessa presença, né, que ela agregaria muito ao projeto, eu aprenderia muito com ela. Ana? Eu sou Ana Karina, então estou aqui no Colégio de Aplicação desde outubro do ano passado. Foi assim, aquela segunda vez em que eu fiquei quase no concurso e achei que ia morrer na praia de novo. Mas de repente essas torcidas, essas energias fizeram que a coisa acontecesse dessa vez. Eu fui na praia, hein? E logo que eu entrei, eu recebi vários convites da Arlise e eu só consegui dizer sim para todos, gente, porque são incríveis. E aí ano passado eu peguei o lançamento então, dos livros sobre os versos e foi assim, aquele encantamento, eu falei assim, não, eu quero. E ela dizia pra mim, e tem o Procura-se, quero também. E essa ideia de que é algo que a gente está vivenciando, acho que a gente até conversou com o grupo hoje, de que pra gente também é muito novo pensar essa dimensão da produção escrita para além da sala de aula, né? Porque é muito diferente. Esse tipo de desejo, né, deles é diferente do que é o desejo da sala de aula. O nosso também, que é, como a Liz hoje também dizia, na dimensão vertical, né? De a gente aprofundar, no caso, a gente tem aprofundado nesses encontros este ano, a questão da poética de alguns escritores. Então, entender como que aquele autor cria isso no encontro de 3 horas, né? Algo meio... digamos, meio absurdo, né? Assim, a gente está criando algo... mas acho que a gente está aprendendo, acho que testando essas formas. Mas acho que tem sido muito rico estar com elas e estar com vocês, porque a gente... É muito curioso, a gente já está com vocês há algumas semanas, né? Com esses poemas, agora assim a gente vai lá e analisa, lê juntos, então acho que isso é muito... Esses encontros que são presenciais ou não, né? Têm sido muito ricos pra gente. Acho que de pensar, a gente da área de letras, pensar em outras possibilidades de atuação, né? Focando para além da leitura, porque geralmente a gente pensa muito, né, nessa dimensão, né?
da recepção do texto. E agora pensar de como é que a gente coloca a nossa voz para fora. Acho que e acho que voz tem tudo a ver com o que vocês fazem. Então a gente está muito... Eu vou parar porque a gente quer muito ouvir vocês. Mas acho que rapidinho os participantes também se apresentam. Por favor. Uhum. Meu nome é Guilherme, eu sou do primeiro ano aqui da escola. Sou a Laura, também sou do primeiro ano. Maria? Primeiro ano também. Sou a Júlia, do primeiro ano também. Eu sou a Nina, estou no 7º ano. Meu nome é Thalita, eu sou do primeiro ano. Eu sou o Lucas, sou do 9º ano. Eu sou o Theo, sou do primeiro. Eu sou a Emília, sou do primeiro ano. Eu sou Isabel, professora substituta da aplicação nos 8º anos. E tem mais gente, né? Tem gente faltando, tá? E aí eu preciso destacar que alguns já têm textos publicados, né? Alguns já têm textos publicados em 2 antologias. E a gente tem 2 bolsistas PIBIC aqui que vão trabalhar com procuras, que começam agora, em agosto, que é a Emily e a Maria, né? E elas vão estar discutindo os conceitos de escrita criativa que embasam o nosso trabalho. Então, você disse que estava muito curiosa. Quais foram os textos, quais foram os critérios, né? Estamos todas. Tá, os critérios, a escolha passou por nós, de nós 3, quais os textos que a gente mais gostou. E aí depois, os mais gostou, mas se forem todos longos, a gente vai deixar os mais curtos de fora, né? O livro é dividido em capítulos, vamos pegar só o primeiro capítulo, só do segundo, então, depois de uma primeira escolha, teve um refinamento. Não, vamos pegar aquele que é mais enxutinho, vamos pegar aquele que é mais longo, né? Então foram 6 poemas ou 8, meninos? 6 poemas, né? Dentre eles, O Gozo da Mulher que Limpa, que é a Forma do Meu Corpo, Enxada, Uma Versão Possível, Anotações de uma Mulher que se Torna, acho que o Porquê do Sala de Aula. Hã? E a gente, o nosso óculos de leitura, né, tem sido o Marcelo Spaldi, que é um escritor gaúcho e que tem uma escola de escrita criativa e uma editora, a Editora Metamorfose, que é dele, acho que é a Editora Metamorfose. E ele é discípulo do Assis Brasil, mas ele trabalha de uma maneira um pouco diferente a questão da escrita criativa. E aí é um dos teóricos que a gente está usando no projeto, né? E aí agora com as meninas do PIBIC chegando, a gente vai fazer um escopo comparativo entre vários teóricos. E depois vamos nos avaliar qual deles propiciou um bom trabalho com os nossos aprendizes ou não. Né? Quem sabe daí talvez saia uma teoria ou uma não teoria, né? Não sabemos. Então, a minha grande ambição desse projeto é me nutrir numa área que me foi legada. Quando eu estudei na URGS, a URGS falava, olha lá a PUC trabalhando, olha lá a PUC trabalhando esse conceito americaninho de escrita criativa. E agora está lá, né? A URGS está trabalhando o conceito de escrita criativa. Apesar que eu sei da polêmica que é, e sei que nem todo escritor se faz com escrita criativa, né? Mas é um caminho. E agora eu passo a palavra para vocês se apresentarem. Então, eu sou a Arielle, eu sou formada em letras, português também. Terminei recentemente o mestrado na literatura e a maioria das meninas a gente se conheceu na UFSC, né? Nesses corredores de estudos, assim. Lendo poesia. Lendo poesia. Em grupos de estudo de poesia. E era um grupo de estudos independente ou era um grupo de estudos que tinha um professor determinado? Era um grupo de estudos coordenado pela Suzana Scramin, que é super cabeçona de poesia da UFSC, assim, maravilhosa. E, bom, é isso. Aí nesses encontros, nessas aproximações, a gente foi dialogando, se fazendo perguntas, querendo mais. Isso tem uma data? Então, o coletivo começou em 2013, né? Antes ainda. Não, o coletivo agora da DACA, né? O coletivo Encontros foi antes. Esses processos anteriores de se tornar um coletivo, né? Eu acho que ali para 2012, 2013. Que foram saraus, né? Que foram acontecendo e o desejo foi
sendo alimentado por mais desejo. Que eram encontros de leitura, né? Vocês mais antigas podem falar mais. Mas vamos fazer as apresentações individuais. Depois a gente conta a história. Não consegue dissociar uma coisa da outra, né? Meu nome é Lu, sou graduada em jornalismo e morei muito tempo em Porto Alegre também. Trabalhava no Teatro São Pedro, trabalhei com teatro. E eu fiz mestrado em literatura brasileira, doutorado em teoria literária e ontem, não me vem não, Concluiu. eu concluí o pós-doc. Sério? E eu trabalho no SESC com cultura. Bom, meu nome é Juliana Pereira, né? Tem duas Jus aí no livro, então eu sou Pereira. Eu sou formada em letras português também, e fiz mestrado, terminei no final do ano passado, em literatura, estudei poesia, né, dos poetas, a Angélica Freitas, que é contemporânea, e a Susana Teron, que é uma poeta argentina. Resolvi não entrar no doutorado, resolvi dar um tempo e pra cabeça, né? E aí estou trabalhando com o ensino de redação, ao mesmo tempo trabalhando com poesia em outros espaços que não o acadêmico necessariamente. É isso. Eu sou Elisa Antonon. Eu me formei em licenciatura em letras também na UFSC. E desde a graduação já fui me envolvendo com trabalhos de pesquisa com poesia. E aí isso me levou também para fazer o mestrado e depois fazer um doutorado. E já no meio do doutorado eu também fui chamada para um concurso que eu tinha feito no Instituto Federal. Então eu sou professora do IFSC desde 2012. Lá eu tenho eu participo de uma equipe que desenvolve um projeto chamado Clube de Escrita. Já que vocês são pessoas que gostam disso, eu deixo convite. Eu sei que o horário é um pouco difícil, porque é nas terças-feiras ao meio-dia. Mas um dia que vocês conseguirem fugir daqui para ir lá. Uma fuga. Mas pode ser uma fuga programada. Leve trago. Do meio-dia a 1h30, né? A gente acaba fazendo nesse horário porque ele é interessante para o nosso público, embora seja difícil para muita gente, mas é um espaço também de pessoas que gostam de escrever e tal, enfim. E faço esse trabalho, né, com a Brasa Barca de escrita, poesia, mulheres. Bom, eu sou a Juliana Ben, sou outra das meninas que não sou da literatura, né, academicamente. Eu sou das Ciências Sociais, me formei em Ciências Sociais na URGS, fiz mestrado em Antropologia aqui na UFSC. Mas eu comecei escrevendo letra de música com 15 anos, tive 2 bandas que a gente fazia, né, músicas autorais, e aí comecei a escrever poesia com uns 18, 19 anos, mas comecei a levar um pouco mais a sério com 24. E eu publiquei um livro, primeiro livro, que chama Te Encontro nas Minhas Linhas em Branco, em 2012, e publiquei um segundo livro ano passado, que chama Pra Amar. E conheci as meninas, conheci a Lu muito antes, assim, né, mas conheci as meninas um pouco depois que elas já se conheciam, né, que foi quando a gente montou um coletivo em 2015. E é isso. Eu sou a Ana. E a minha formação é na letras, mas no latim, é a minha primeira formação. E daí, depois fiz mestrado também no latim, com tradução e dramaturgia. Fiz uma formação no teatro, então tive uma história no teatro. E atualmente estou concluindo a formação no português, a licenciatura em português, pelo desejo de vir para a sala de aula e trabalhar com ensino de português. Escrevo no Brasa Barca, escrevo poesia, escrevo dramaturgia, que foi a forma como eu continuei no teatro, e sou contadora de histórias também. Ai, gente, eu trabalho com revisão de textos. Pode falar que eu trabalho Porque na poesia, Bom, a gente tem 1000 perguntas para fazer. Podemos começar pelo começo, né? Que era a pergunta que estava começando a sistematizar uma resposta. Como vocês se constituíram em 8? Eu acho que
a gente se encontrou assim, né, nos corredores da UFSC, existia esse grupo de estudo dentro da UFSC, a gente foi se aproximando e falou, vamos se encontrar para ir uma na casa da outra, ler os poemas e tal, fora, né, da academia. A gente começou a fazer isso e aí foi formando um grupo, né, que não era necessariamente esse, tinha mais pessoas que estavam, que não estavam. Não eram só mulheres no começo, né, tinha outros colegas que vinham, a gente estava lendo um livro específico, né? A gente decidiu ler foi uma proposição de uma das pessoas que não está mais no grupo agora, mas que está no livro, a Maiara. Ela propôs a gente ler a poesia completa do Ali Salomão. Então a gente alguns adquiriram um livro, outros foram se emprestando, e a gente foi tendo encontros de leitura e de conversa sobre esse livro. E aí daí surgiram outras coisas. Algumas pessoas começaram a trazer textos que se relacionavam com aquele livro na cabeça delas, estavam lendo outra coisa, eu pensei nisso aqui, esse poema me levou a tal lugar. E nesse movimento, algumas traziam coisas próprias também. Eu acho que foi daí que surgiu a produção, né? A Ana foi uma das primeiras, inclusive, a se colocar nesse sentido, né? Pode falar um pouquinho disso. Sim, quando eu cheguei, o grupo do Saraus já existia, assim, eu conhecia a Maiara e a Maiara me levou para o Saraus. E aí eu cheguei e não tinha o vínculo acadêmico específico com aquelas pessoas, eu não conhecia aquelas pessoas da academia. Então eu já conhecia elas pela poesia. E aí nesse movimento, assim, eu fui sentindo que ali tinha um espaço para levar, eu já escrevia há mais tempo e comecei a levar coisas, comecei a produzir umas coisas em dupla, alguns textos de criação em parceria junto com a Maiara, a gente começou a levar. E aí nisso, esses textos que eram autorais já meio que surgiam vocalizados, né? Eles já nasciam para ser falados, mais até do que como forma escrita. E aí depois, num determinado momento, quando a Maiara se mudou, a gente começou a escrever no blog, né? A fazer os encontros virtuais. Foi por e-mail primeiro, Primeiro por e-mail, né? E a gente queria muito se encontrar sempre e continuar isso, mas era difícil, né? Combinar um dia, uma vez por mês, era muito difícil. E aí a Maiara tinha se mudado, então a gente falou, não, então vamos criar um blog, que a gente faz essa conversa que a gente faz no e-mail, a gente faz no blog, e a gente mantém esse contato e essas ideias, né, em funcionamento. E primeiro no blog, a gente... O blog foi em 2015. Mas a gente pensava, não sabia muito bem o que a gente ia fazer lá, assim, né? A gente tentou algumas coisas, porque a gente achava que ia falar sobre as coisas que estava lendo. Eu achava, pelo menos. Que a gente ia falar sobre as coisas que estava lendo, que ia escrever umas críticas mais leves, não sei bem. E a gente escreveu umas coisas até encontrar um formato, né? E aí surgiu essa ideia das perguntas. Eu vejo o blog já como diálogos, assim. Eu acho que tem uma coisa bem importante de falar, que o Saraus é na Casa da Lu, que é um lugar super mágico, assim. Eu acho que é muito importante em relação ao nosso processo criativo, ao encontro, tudo, né? Eu fui uma primeira vez no Sarau lá, acho que em 2015, que eu conheci as meninas, a Ari conheci depois. E foi um momento, assim, pra mim, muito importante. Na verdade, um momento muito importante que me chamou muito foi quando tu me mandou aquele e-mail, antes de eu ir pra Floripa, em 2014, dizendo, Ju, a gente lê um poema teu do livro, Te Encontro nas Linhas em Branco, e eu fiquei muito emocionada, assim. E fiquei com muita curiosidade, assim, de conhecer o grupo. Tu tinha me falado um pouco sobre, né? E, enfim. Acho que uma coisa bem legal, assim, né, é que houve realmente um marco, assim. Teve uma noite ritualística em torno da fogueira, depois de muito ler, né, muito beber vinho, e ler uma para outra, e a gente decidiu, vamos fundar a Sociedade das Poetas Vivas. Não, não foi assim. Posso imaginar. Não, romantizar. Não, mas teve um dia que a gente decidiu. Teve um dia que a gente decidiu. E sim, que foi em volta da fogueira, nós decidimos fazer, e o nome, qual vai ser o nome. Então, isso é a pergunta. Por quê? Então, A Casa Barca. Foi muito, eu acho, né, vocês podem dizer se me repete que eu estou mentindo, mas eu acho que foi muito influenciado pela leitura do Ali Salomão. O Ali Salomão foi um elo de ligação, foi quando nós começamos a traçar diálogo com o fio condutor desse poeta, que foi muito importante para a gente, eu acho, a leitura desse livro.
E aí surgiu, eu acho que muito do livro, né? Do Abrasa Barca foi. E o nome, né, com essa palavra que tem brasa, que tem barco, Sim, né? que abraça. E Salomão, ele trabalha muito essa figura da navegação, né? Ele assina um período dos poemas dele como ali Sailor Moon, né? Então, marinheiro da lua. E claro, é uma imagem que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Com toda essa água da ilha, da navegação. E aí a gente também, esse abrasa também é abraço, né? Tem várias coisas. É uma palavra feminina que a gente inventou e que lembra um pouco abracadabra. Eu lembro que a gente falou isso em algum momento, assim, né? A gente achou no início que podia ser um nome difícil das pessoas gravarem, identificarem, mas depois eu acho que... Não, bom, vocês podem dizer pra nós a melhor, questão da você acha? estutífera naves, que nós falamos, né? A nave louca, a estutífera naves, que era a nave onde os loucos na Idade Média eram degredados e entravam, não tinha lugar, não tinha ninguém que quisesse receber os loucos. Então eles eram jogados no mar em navios, que chamava estutífera naves. Então tudo isso foi montando assim, as referências para a gente criar esse nome. Mas eu não sei, assim, a Ju já traz essa história com a escrita, né? Mas para mim, e eu acho que isso está muito colado no meu processo junto com a Brasa, é difícil diferenciar isso um pouco. Essa passagem de leitora a escritora, né? Ela é uma passagem lenta, eu acho que ela ainda está acontecendo, eu não sei se um dia ela vai terminar de acontecer, mas eu acho que ela só poderia se dar no coletivo, né? O coletivo foi uma força influenciadora, motora, para a gente dizer, vamos, por que não escrever os nossos próprios poemas, né? A gente gosta tanto, a gente se realiza tanto lendo esses textos, falando sobre eles, pensando em tudo que eles nos trazem, por que não escrever os nossos? Mas é uma pergunta que traz muitas dúvidas e incertezas também, né? Até se arriscar nessa navegação da escrita. E a partir do momento que se arrisca, não é como se fosse um processo tranquilo e fácil. E amei esse poema, quero publicar. Nossa, tem muita questão. A gente olha para esse livro e diz, nossa senhora, eu nem gosto mais desse poema, nem queria ter publicado. Tem muita questão aí de insegurança e a gente relaciona também essas inseguranças com o lugar. Enquanto mulher também, de sempre desconfiar de si mesma, de sempre desconfiar do que pensa, do que escreve. Então tem muita questão, né? O processo, acho que concordo com a Elisa, para mim também tem isso, não só de se associar leitura e escrita, de na verdade isso não se dissociar, mas a própria vida mesmo tá ali, né? Para mim a questão com o coletivo é uma questão de vida, assim, sabe? Que atravessam várias coisas de vários âmbitos da minha vida, que não é como se eu conseguisse separar, tem uma brasa e tem a vida, né? As coisas estão muito entrelaçadas. Tem os questionamentos também, né, com o público, né? No sentido de quando algo é publicado, isso é do mundo, né? A gente estuda muito na literatura isso, né? Você não tem mais controle de nada a partir do momento que é publicado, né? Então a gente às vezes, né, escreve uma coisa e uma pergunta para outra, como é que tá isso, né? Não sou estranho, né? Questões éticas que podem surgir, né? De algum verso, de alguma coisa que a gente possa dizer de um modo atravessado, violento, não muito claro, um pouco ambíguo. Que isso tudo é muito legal, funciona muito bem, porque gera perguntas, gera questões em quem está lendo, mas a gente também procuro tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Assim. Eu vou contar um babado que rolou entre nós aqui. Eu criei o grupo, né? O grupo com vocês, primeiro com vocês e comigo, depois eu incluí as meninas para explicar como seria hoje. Demorei um tempão para fazer isso, né? E aí eu coloquei o símbolo do Abrasa Barca. Nem sei se fui eu, acho que foi eu. Não lembro agora se fui eu, se foi o Eric, não lembro. E aí, uma de vocês mandou um poema. E aí vocês comentaram, aí você vai publicar isso, não sei o que. Eu falei, gente, eu tô achando que eu peguei o símbolo. Daí eu troquei o símbolo. Aí você trocou o símbolo. A gente ia se confundir, daqui a pouco a gente tava postando. Mas eu coloquei de propósito. Mas ela mandou de propósito. Mas eu fiquei quietinha, como do tipo, eu não vi. Não. Foi uma provocação. Mas foi intencional. E nem falei nada da gafe que eu cometi, né? E aí depois eu pensei, mas é óbvio. Eles iam colocar aqui, que foto? Fábio Assunção? Eu tenho uma nossa montagem da nossa fotinha. Aí adorei aquela montagem. Foi de propósito e as meninas
até. A gente também achou, acharam ai, que eu mandou no tinha. grupo Não, eu imagino o que rolou. E eu falei, não, né? A gente vai se aproximar, vai criar intimidade, então a Lise precisa saber que eu tenho uma loucura que de manhã eu mando uns poemas pras meninas. A gente se manda muito áudio poemas, isso é uma coisa bem legal. É, porque vocês são bastante oral, Tipo, né? tem coisas que nem Isso, estão a gente no nem blog, falou, né? que a gente Mas escreve na hora e manda, assim. Gente, tem poema pra ler pra vocês. A gente faz bastante. Aliás, nosso primeiro grande feito, eu acho, foi aquele dia 28 de setembro, eu acho, de 2017, que a gente gravou o programa, o primeiro programa ao vivo de um programa de rádio que tem aqui, que chama Quinta Maldita, que é um programa da Rádio Desterro Cultural. Já gravaram? É verdade. Já, eles já Todo mundo gravaram, conhece eles foram, Quinta né? A Yasmin foi na cervejaria. Dos 6 autores do livro Somos Versos, só a Yasmin que pôde ir. Mas ela não tá aqui hoje. Ela não tá aqui hoje, é. E aí eles gravam programas ao vivo, na cervejaria, uma vez por mês, e aí convidam poetas a partir de algum tema. E aí o nosso chamava Palavra Brasa, que era só pra gente falar poemas que a gente quisesse falar. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer muitos saraus. A gente começou antes. A gente teve uns Começou saraus. antes. É que foi em agosto. Isso, mas foi mais ou menos junto desse processo. E esse é o primeiro livro? Sim. E como que ele surgiu, assim? Porque eu acredito que tem mais outras produções. Como é que foi criar o Até tem uma questão, nós não trabalhamos com o livro, eles não nem chegaram a olhar o livro, então eles não sabem das perguntas. Então dá pra, é importante que vocês contextualizem agora. Então, nesse processo que a gente criou o blog, e que a gente não sabia o que ia fazer com ele, em algum momento surgiu a ideia de lançar perguntas. E a primeira pergunta que foi lançada lá é a primeira pergunta do livro, que é Uma Mulher o que é? Ele parece que nem era assim a pergunta, mas foi assim que ela ficou. E tem esses ruídos, essas Então, ó, gente, primeiro capítulo, primeira pergunta. Em Uma Mulher, o que é? E aí vocês receberam no primeiro encontro do Procura, assim, lá em fevereiro nós lemos esse. Lembra? O poema Fantastique, né? Que dá pra ler de cima pra baixo e de baixo pra cima. Né? Lembra? E trabalhamos na sala de aula também. E aí depois anotações de uma mulher que se torna uma versão possível. Ok? E aí depois continua. Segunda pergunta. E aí uma de nós colocava uma pergunta lá e as outras respondiam colocando poemas e materiais. Essa pergunta ela vem só acrescentando. Essa pergunta em geral ela vem como poema. Não é uma pergunta solta, responda essa pergunta. Não, será que ela vem com uma provocação. Acho que o da Mayara foi um vídeo. Foi um vídeo. A primeira, uma mulher que não começou com poema, mas com um vídeo. Ela mandou por e-mail um vídeo pra gente, chamando a gente pra falar sobre isso, se a gente se sentisse à vontade. E aí a gente começou a falar por e-mail e depois a gente colocou isso lá no blog. As perguntas seguintes aí pode continuar. Que surgiram no blog mesmo. E aí tem uma coisa da gente ir lendo os poemas que foram postados e de alguma maneira respondendo, nem sempre respondendo diretamente a pergunta, assim, mas de repente o poema de uma provoca uma escrita. E essa escrita entra em diálogo com o poema anterior. Por isso que tem um poema respondendo a Ana. Isso, que é o meu poema respondendo a Ana. Isso, porque eles vão se entrelaçando, assim. Às vezes tem algum verso que se repete ou uma palavra que uma fala e que é norte para outra. Assim, e aí a gente vai conversando, discutindo, isso tá bem se forte, misturando às vezes. Aí entra a questão da autoria também, né? Que a gente não colocou direto nos poemas, né? Isso é uma pergunta que a gente... Então, gente, as 3 perguntas. Uma mulher que é, durar ou arder e como olhas. Eram as 3 perguntas. Fala, só antes a gente tinha surgido a dúvida de, tipo, vocês escrevem juntas um poema ou cada uma vai escrevendo um e que é isso que a Ariel estava começando a responder. Tipo, como que é o desenvolvimento de cada poema e depois do livro em si. Esses poemas que estão aí, eles são escritos individualmente. Mas a gente tem uns 2 ou 3 que são coletivos. Assim, né? Escritos juntos nesses encontros, nesses laboratórios que a gente faz. Mas tem uma coisa assim que são criações individuais,
Mas por exemplo, Porque se eu leio e interfiro, já não é mais. E às vezes a gente rouba mesmo. Às vezes a gente nem Rouba as sabe. palavras, rouba os versos e fica repetindo aquilo. E na verdade é junto. E uma opina no da outra? Isso em relação com o pronome. Essa foi a nossa ideia de não nomear os poemas, tem a ver com isso, né? De tentar passar um pouco para o leitor essa dimensão coletiva, ainda que não seja uma dimensão coletiva tão óbvia, no sentido de estar escrevendo ao mesmo tempo juntas, mas sim é um atravessamento. E essa dimensão do contágio, né? Do quanto uma se mistura com a outra e às vezes a gente nem sabe mais, eu não sei mais se fui eu que disse ou se foi ela que disse, mas alguém disse e a gente está ali produzindo e conversando sobre isso. E os comentários que aparecem, eles tiveram acesso das notas. Também tem a ver com isso. A gente resolveu que ia ser legal botar os comentários. Que alguns comentários são nossos, mas alguns comentários são de outras pessoas, assim, né? Que estão dialogando com os poemas também, né? Então são comentários reais que foram feitos no blog que a gente colocou como nota de rodapé no livro. E a pergunta do livro também, né? Na verdade a gente fez para concorrer ao Elizabeth Anderle de 2017. E aí a gente teve um arquivo corrompido, a gente perdeu o prazo do recurso. Aí a gente nem concorreu, na verdade, né? E aí depois... E foi homologado, né? Ano Mas passado... agora você vai concorrer? Acabou de abrir, Elizabeth. A gente tá pensando sobre. A gente tá... outra coisa, que a gente tá concorrendo isso num outro prêmio. Tá. Mas a Elisa, ano passado, pegou, não, Gurias, vamos publicar, a gente tá com esse material pronto. E aí... E aí surgiu o convite do Ricardo Corona, que é um poeta de Curitiba, né? Ele... enfim, tem uma longa trajetória já de publicação e de articulação cultural, né? Publicou já várias revistas no Paraná. E a primeira revista que ele publicava lá, inclusive em parceria com o Rodrigo Garcia Lopes, que hoje mora aqui em Florianópolis, se chamava Medusa. E depois isso se desdobrou na editora Medusa. Né? Então, por acaso, eu encontrei o Ricardo Corona um dia numa feira gráfica aqui. E aí entreguei um zinezinho que a gente tinha feito para um sarau. E aí depois ele falou, poxa, Elisa, eu estou lançando uma nova leva da coleção, não quer publicar e tal. Tem material coletivo. E aí mandei para ele curtiu. O mesmo arquivo que a gente mandou para o Anderle, a gente mandou para ele. E aí, com algumas alterações. E aí a nossa seleção, a gente teve que fazer uma curadoria desses textos, né? Porque nem todos os textos da pergunta... São 3 perguntas, né, que a gente selecionou. E a gente selecionou pensando... foi muito difícil cortar. Foi extensa. A gente tinha um limite de páginas, porque quanto mais páginas, mais caro fica. E a gente não tinha dinheiro. E não só dinheiro. por isso que a gente tinha que se adequar. Se adequar também. A coleção, que chama Ficções A gente viveu isso. A gente tinha os textos tirar pouco dinheiro. Poemas muito bons e que estão no diálogo. Até uma pergunta que eu faria para vocês é claro, eles não, para vocês que leram, né, todo, para ti, especificamente. Se alguma pergunta, que eu pergunto para as pessoas assim, que leram o livro, se alguma pergunta acha que tem um diálogo maior do que outra, né? Porque teve uma pergunta que a gente acha que ficou bastante afetada nesse sentido, cortou muito. Se você pega essa pergunta lá no blog e lê de cabo a rabo, né, cronologicamente, do primeiro ao último, é uma linha, assim, então você tem uma conversa. E em alguns momentos essa conversa se rompeu, eu acho, nessa curadoria, pelo menos pra gente que estava muito imersa naquilo. Sim, eu não conseguia pensar. A minha opinião pode ser diferente das meninas e deles, né? Apesar que eles não leram o todo. Claro. Os meninos do primeiro ano agora vão ler o todo. Eu acho o primeiro tomo redondo. E o último tomo, pra mim, tem as grandes provocações, mas ele não fecha. Foi o que aconteceu, é o último. E talvez tenha sido porque é o tempo, é aqui que eu vou cortar, porque lá em cima a gente já discutiu e não sei o que. E a gente conseguisse conversar também todas e chegar num consenso e ter que responder rápido os e-mails, então também tem isso, né? Tem a coisa burocrática de publicar e que depois dá uma certa angústia que a gente... É operacional. É operacional e você fica na angústia, porque você queria colocar tudo e né, é difícil. E a vida corre, né? E a vida corre e você vê o negócio tá feito. Publicou. Meu Deus, eu queria que fosse assim, eu queria que tivesse andado do outro, né? Mas olha, tem um arquivo maior. Não lança um DVD com os bastidores ou com aquilo que não foi. Lança na íntegra. A própria pergunta a gente pode lançar na íntegra numa outra publicação. E aí no blog tem outras perguntas. A gente pode acessar o blog e todos os textos estão lá.
Com todas as perguntas. Tem uma coisa do processo que eu queria falar, porque eu acho que é muito legal, a parte da pergunta do Guilherme, e o Gary falou também, da gente às vezes se apropriar e não saber, está lendo o seu poema, o poema da outra, que nós nos saraus optamos por ler o texto da outra, isso é muito comum. Então, e não necessariamente falar o texto da fulana, às vezes está fluindo, então a pessoa não sabe exatamente se é o meu texto que eu estou lendo, se eu estou lendo o texto da Ju. E isso é muito importante para a gente dialogar mesmo, se apropriar dessa voz da outra, experimentar, né? É uma experimentação muito rica para nós, eu acho, ler o texto da outra. E escutar-se pela outra. Escutar-se, exatamente. Então, um campo que tem uma disputa enorme de vaidades, que é o campo acadêmico, e o campo intelectual e o campo artístico, que no caso todas vivem esses três campos, vocês exercitam a sororidade. A gente se ama. Ponto final. Irmãs na vida, isso? Irmãs de vida. Nossa, total. Eu acho que a gente compartilha um desejo de fazer, sabe? Eu acho que desde o começo isso que nos aproxima, assim, o desejo de ler, o desejo pela poesia, né? E eu acho que isso que nutre e sustenta, assim. Eu acho que o desejo disso na troca, né? Não só por isso, mas no contato com... E muitas afinidades também, né? Que a gente tem, eu acho, que a gente foi desenvolvendo também. E eu acho que isso passa muito por não só admirar o brilho do outro, né? Mas por respeitar o limite e aonde a pessoa ainda está, né? Que eu acho que a sororidade e essa irmandade não, ela ainda não entendeu isso, eu vou dar um toque, ou eu vou pegar pela mão e a gente vai chegar lá junto. Será que ela não entendeu ou eu que não entendi? Já tá assim o que eu falei. Às vezes eu não entendo as perguntas. Às vezes eu publico só uma pergunta sem texto. Nosso lema é nada está sob controle. E o que vocês estão fazendo agora? Estão aqui. A gente tem uma agenda. Nesse momento, eu estou preparando uma apresentação para a Bienal, o Polo SC da Bienal de Curitiba. A gente vai se apresentar no dia 10, no espaço do Coletivo Elza, que é ali no Sambaqui. Estão todos convidados. Organizado por mulheres também. Uma mostra, né? Mulher Artista Resiste. Mulher Artista Resiste é um braço da Bienal de Curitiba, que é uma Bienal internacional, está acontecendo em 11 países. E aí aqui no estado tem um polo, e aí nesse polo tem Mulher Artista Resiste, e a maioria da programação é gratuita, e a gente vai estar lá no dia 10, junto com Cores de AID e outras mulheres. Vai ser em sequência, assim, vai ser bem legal. E aí, mas tem várias coisas acontecendo, Isa. Por exemplo, a partir do momento em que a gente publicou o livro, isso gerou repercussão, então a gente foi cada vez mais sendo convidadas para coisas, assim, é o Sarau de Cá, essa Bienal, é o Sesc, a gente vai publicar em revista. Então, isso meio que, sabe? Então a gente tá com a agenda meio que, todo mês tem alguma coisa acontecendo, que a gente vai meio atropeladas, assim, se encontra meio nas pressas, mas e na demora também, tipo, a gente às vezes tem umas imersões, né? Se reúne num domingo e fica, nossa, quase o dia inteiro pensando, lendo, né, pensando as performances, que a gente chama de performance. Em algum momento a gente começou a chamar disso, mas não sei bem se é a palavra, mas é uma palavra que a gente considera que representa o que a gente faz nessas leituras, né? Isso é bem importante, esse momento, né, esse mergulho, que é o nosso, que a gente chama de laboratório, para a gente não ficar nesse deslumbramento de estar se expondo antes de deixar o que criou, né, como começou tudo. Então a gente volta ali para o útero e se ouve de novo e lê. Isso é muito importante para o nosso processo criativo. Se a gente chega em alguns momentos assim que a gente está muito na loucuragem, assim, sempre vem alguém e fala assim, ei, vamos se encontrar, né? E faz assim, desce. Porque daí a gente sente essa necessidade, essa falta de parar, pensar um pouco o que está acontecendo, por que a gente está publicando, por que a gente está participando disso, se esse convite a gente cai mesmo, né? De pensar um pouco esse processo. E é sempre muito angustiante também, porque a gente tem o desejo de participar de tudo, como é uma coisa que
né? É difícil recusar convites, mas às vezes a gente precisa repensar do porquê que a gente vai participar, se a gente quer ou não, e essas questões se a gente vai sempre, todas, isso é uma se a coisa gente vai importante todas, também, que nem nem sempre todas estamos podem. Às vezes você tem um outro compromisso. Então são várias forte. questões assim que se impõem, né? Se colocam assim nas pessoas. E falar sobre o processo criativo seria uma coisa bastante complexa, né? Porque provavelmente cada uma tem o seu próprio processo criativo, né? Isso. E aí, então fica um pouco mais complicado. Mas vocês não querem perguntar nada? Vamos lá. Estou curiosa também de vocês. Vamos lá, gente. Muito curiosa pra saber. Ou comentários, qualquer coisa que vocês queiram. Cadê a Théo? Quanto tempo demora Por quê? pra fazer um poema? Ixi! Vocês ficam pensando assim, né? Estuda bastante, né? Livros. É que assim, hoje elas receberam uma chamada que ninguém tá produzindo pra mim, entendeu? Não, não é isso, não, tô brincando. Daí, quando falou de mandar o poema no grupo, eu pensei, nossa, deve fazer um poema todo dia. Daí, Não, é bem Mas essa aqui diferente. anda produzindo muito poema. Tem pessoas que ficam botando só no caderninho. No WhatsApp, de manhã bem cedinho. É muito variável essa idade. Tem poemas que às vezes a gente leva anos escrevendo, assim, que eles ficam lá em processo no computador, tem 15 versões e aí uma hora sai uma versão que você fala, não, essa eu posso mandar. E tem poema que de repente você acorda e já digita, assim, ele já tá no blog, já tem uma imagem, você já manda o áudio. Mas eu vou dizer, eu especificamente, é muito raro eu escrever uma coisa e publicar. Eu levo meses pra escrever uma coisa. Também fez letras, né? Que se for fazer isso. A louca fica ali, né? Isso é mais difícil. Eu sou ao contrário, eu sempre, nem sempre publico, mas eu sempre escrevo numa tacada, eu nunca volto nos textos. Assim. Privilegiada, não fez letras. Normal, sem Não, com certeza. Eu não sou muito exigente, não, assim. Não é que você não é Mas nem exigente. sempre- mas nem sempre você fica é bom. mais livre do que quem fez. Gente, quem fez letras é um tom. Eu lembro do meu primeiro dia na letras, não sei quem fez URGS aqui, a Patrícia Flores da Cunha. Eu conheço. Eu fiz letras português, francês, depois português. Só fiz um ano de francês. E era um currículo novo. E aí a gente tinha uma tal de leituras orientadas. A gente passava primeiro todas as leituras europeias fundantes, Idade Média, depois as leituras do século XIX e XX, de vários países. Então era uma disciplina modular. E o primeiro módulo foi literatura inglesa. E a primeira aula de letras daquela turma foi com a Patrícia. E a Patrícia chegou falando assim, meu nome é Patrícia, Patrícia Flores da Cunha. Todo mundo riu, né? Parecia que estava se apresentando como 007. Flores da Cunha é uma família tradicional do Rio Grande do Sul. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, a partir de hoje vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca mais vocês escreverão e nem lerão como antes. E infelizmente perderão muito o prazer disso. Como é que vocês, todas das letras, lidam com isso? Só finalizar para explicar, só. Você não tem essa Não que eu tortura. gosto, não que, dependente de eu gostar ou não do poema. Às vezes eu não gosto e ele fica lá, não publico, ou até gosto mais ou menos, de repente publico. Mas o que eu quero dizer é que eu, em geral, não volto nos textos, assim, bem diferente do processo criativo da Elisa, independente E alguém, de ficar bom ou não. alguém fala sobre o teu texto e você aceita? Sim, sim. Mas às vezes eu acho que fica claro também quando, sei lá, às vezes a gente todas gostam muito de um texto, às vezes algumas gostam e eu acho que isso também. Eu acho que a gente Então, não uma chegou questão- muito num ponto de interferir diretamente no texto da outra. Eu acho que a gente abraça. A gente não tem muito essa coisa da crítica mais... Mas provoca perguntas. Provoca Eu acho que tem perguntas. coisas que ela escreve assim, tá, mas tu queria Mas o quê? Com aquilo? O que é isso? E às vezes no poema das outras, por que tu colocou aquela Mas, palavra? Como que tu... Nunca é num sentido de questionar avaliando a qualidade. Acho que nunca passou por isso. Pelo menos eu nunca senti isso e nem nunca fiz isso, mas a gente se questiona, tipo, não entendi o que tu quis dizer com É isso. sempre diálogo. É nesse É. sentido. Acho que nesse sentido a gente conseguiu se separar um pouco da nossa formação, porque tem aquela coisa crítica mais... Mas a gente super acolhe. Inclusive as meninas às vezes me ajudam com coisas assim de revisão mesmo, sabe? Que como eu não sou da letras, né? Super me ajuda, assim.
Thalita, tu quer falar? Vocês pretendem publicar algum livro, tipo, até o fim desse ano? Sim. Você já tem ideia? Já. Sim. Já está entrando no forno. Está pronto. Ele está prontinho. O título. Pode falar. É pra eles querem um spoiler. O título é Revoluta, que veio de uma pergunta que chama Revolta o que é. E aí a gente vai fazer inclusive essa performance de poemas desse livro, não vai ser no dia 10. Vai ser sobre Bienal. A gente não tem o livro ainda, ele tá com um editor, né? Ele vai tá para sair mais ou menos. A previsão era setembro, mas talvez isso atrase, porque sempre tem outras questões que não competem a gente, mas sim a editora, né? Mas sim, tá para sair. E a gente a gente tinha um zine também, essa pergunta de uma mulher o que é. A primeira publicação nossa foi fora o blog, que a gente considera uma publicação digital, né? Sei lá se dá pra chamar assim, mas é uma coisa que está disponível publicamente. A gente fez um zine de uma mulher que é para distribuir para as pessoas no sarau que a gente propôs. E aí agora a gente está pensando em fazer um outro para essa performance do dia 10. A gente está pensando ainda em como fazer, então também seria uma outra publicação. E a gente fez um outro zine que é de um poema coletivo que chama Swing Delas, que tem bem bonitinho, mas que também não tem mais. Já acabou. A gente não fez mais. Acabou. O que mais, gente? Posso fazer uma pergunta? E assim, pensando como mulheres, né, antes de estar no coletivo, produzindo, escrevendo e depois, vocês sentem diferença nessa experiência de escrita antes e depois de estarem juntas, assim, né? Não só da escrita, da vida. Da vida, Vocês podiam falar um pouquinho sobre? Da vida e da vida muito atravessada pela escrita, porque eu acho que, assim, né, tô falando por mim, mas eu acho que é uma coisa que reverbera no coletivo. A nossa vida é atravessada pela escrita, assim, é o nosso modo de estar no mundo, né? Então, quando muda essa relação com a escrita atravessada por essas mulheres, muda a relação da vida. A experiência da escrita muitas vezes é muito solitária, né? E poder viver essa experiência em coletivo é muito libertador, tanto para a escrita como para a experiência de ser mulher no mundo, assim. De ser mulher em público, de ser mulher e estar em público, publicar e ter a nossa voz. Eu acho que essa é uma questão, né? Da voz e da voz feminina, né? De se colocar no mundo como alguém que se apresenta e publica, porque, no geral, a literatura é um universo predominantemente masculino, né? Vocês estudam e certamente veem lá a relação dos autores importantes dos períodos da literatura e identificam facilmente que lá tem uma lista, né, com muitos nomes masculinos. E eu acho que a gente ainda está muito longe de mudar isso, né? Embora a gente possa ocupar esse espaço com um tanto mais de naturalidade do que há 50 anos atrás, ainda, né, tem todo esse universo de quem edita, quem ocupa o lugar da crítica, quem organiza os eventos, quem organiza as revistas, né? Tudo isso eu acho que é um prazer estar em coletivo, mas um esforço de que seja esse cenário todo seja um pouco mais equânime nesse sentido. Não sei, eu particularmente, assim, por exemplo, essa pergunta, né, uma mulher que é uma pergunta que foi lançada faz muitos anos, né? Eu acho que hoje eu responderia de outras formas, assim. Eu nunca respondi. Eu tenho um poema lá que tá preso, que eu não consigo botar, porque pra mim é uma questão que atravessa o tempo inteiro. E, por exemplo, uma coisa que a gente sempre traz quando a gente se reúne, do quanto esse coletivo nos permitiu acreditar um pouco em si mesma e no que estava escrevendo e ter menos receio do que qualquer coisa, sabe? Tipo, tá meio ruim, tá meio... mas vai. Conversa, sabe? Vamos conversar sobre isso. Tipo, né? Se desconfiar menos de si mesma. E ocupar esse espaço de fala. E fala, eu digo também, dos saraus que a gente está participando, que a gente é convidado de ocupar o microfone, de ter as mulheres ali falando, sabe? E não sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos caras, enfim. Ao mesmo tempo que
quando a gente olha para os espaços em que a gente circula, a gente vê que faltam mulheres negras, faltam mulheres da comunidade LGBT, entende? Então, assim, é um espaço em que é sempre um espaço de questionamento. Então, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, é como me atravessa, né? Ao mesmo tempo que eu vejo um lugar que me encoraja, eu consigo notar certos privilégios aí também. E aí isso me atravessa também, é uma questão que me atravessa, é uma questão que me trava de escrever, que me trava em outro nível, não no sentido de insegurança, mas tá, o que eu faço com esse espaço que eu na verdade tenho e eu não tive que fazer tanto esforço assim para fazer, a não ser internamente, porque eu fui convidada, porque foi fácil, porque tem contato, né? Então tem várias coisas que atravessam aí, entende? Do ser mulher, e me atravessa porque estou com elas também, a gente conversa sobre isso, a gente se coloca essas questões, então tem isso também, sabe? Maria. A pergunta realmente é a mesma. Você quer fazer de outro jeito. Então faça, eu respondo. Não, eu queria falar mais sobre as relações de vocês, por serem tipo 8 mulheres que estão nesse grupo, e tipo, querendo ou não, 8 pessoas é bastante coisa pra escrever, ler coisas das outras, né? E conseguir, tipo, se meio que conectar, porque pelo menos eu gosto que lendo os poemas pra falar. O que você achou? Ok. Aí eu fico, a partir que a pessoa falou, já muda completamente a visão que eu tinha do poema, querendo ou não. Então, como que isso era pra vocês no início, assim, pelo menos, que foi? Então, eu vou passar pela pergunta dela, pela tua, e de uma coisa que a Alice falou também, sobre a coisa do tempo acadêmico, né? Depois que eu passei, eu sempre escrevi a vida inteira, escrevi muitos contos e tenho muitos cadernos escondidos que eu não tinha coragem de mostrar para as pessoas, mostrava muito pouco, para pessoas muito próximas e tal. Depois do mestrado, doutorado, eu disse que eu nunca mais, fiquei árida, não tem como eu voltar a escrever, não vou, pelo menos se escrever vai ser no cantinho escondida, né? E o contato com essas mulheres fez com que eu tivesse coragem, porque o diálogo acontecia naturalmente. Então essa conexão foi acontecendo nas leituras e eu acho que nos fortalecemos como coletivo e individualmente, né? Então essa conexão às vezes surge num poema. Eu escrevo um poema e de repente vem uma resposta da Elisa num poema e de repente está reverberando lá na Ana. Então já estou comunicando. Sou super autocrítica, às vezes eu digo, não vou tirar desse, não quero meu poema nem pelo amor de Deus. Nem com essa voz. Aquele não, tira. Mas a gente eu acabo sempre sentindo, não, eu estou acolhida, eu estou segura porque eu estou com elas, né? Inclusive tem até um verso, né, legal, na verdade a gente se sente, a gente se acolhe muito. Isso mudou muito na produção da escrita, para ficar mais livre e menos julgamento, sabe? Porque realmente a passagem pela academia... É uma máquina de triturar pessoas. Muito complicada. Então, assim, eu acho que respondendo também a parte da tua pergunta, a nossa conversa não passa por uma coisa tão direta assim, gostei, não gostei, por causa disso ou disso. A conversa é o poema, entende? A conversa é a troca. Ou pode ser, às vezes, se for no WhatsApp, por exemplo, aí manda uma música, uma o poema nunca é desqualificado. Não. Ele é sempre eleito para ser melhor. Para trazer uma conversa. Para reverberar. Não é textual, diz, isso aqui não tá tão legal, muda esse verbo. Nunca teve isso. E quando a gente escolhe as perguntas que a gente vai fazer nos eventos que nos convidam, que em geral a gente faz uma pergunta, né? Agora a gente está pensando nos formatos. Mas a gente escolhe, em geral, a partir de perguntas que mobilizaram respostas, né? Mais respostas. Então, por exemplo, tem uma pergunta lá que eu fiz, que é, você tem fome de quê? Que teve 2 respostas, agora teve uma terceira, e eu gosto muito daqueles textos, de repente as meninas também gostam muito, mas por alguma razão não teve mais respostas, pelo menos nesse momento. Aí tem uma outra, claro, tem uma outra que tem muitas respostas, e aí... É porque teve um diálogo maior, não quer dizer que aqueles textos são melhores, né? E às vezes a gente vai responder bem depois, assim. Tipo, já cansei de pegar, abrir lá uma pergunta nossa no blog, ler o texto de cabo a rabo, tudo, e aí quis responder. E eu não tinha feito nenhum poema para aquilo, e veio alguma coisa, e eu... Sim, a Ibi respondeu agora. E não foi instantâneo, essa pergunta é de outro ano passado, outro momento, sabe? E uma coisa isso também. muito legal nessa relação, nos saraus, essas perguntas lançadas, é que as pessoas, às vezes, assim, têm uma primeira vez na vida que escreveu, teve coragem de mostrar um poema no sarau.
Isso é incrível, essa experiência. Aconteceu muitas vezes com a gente, porque a gente abre, a ideia é que vocês respondam a pergunta com escrito, ou levem de casa, ou chega lá, vou escrever aqui no guardanapo. Então já estão convidados. Já aconteceu, algumas vezes a gente fez sarau e as pessoas responderam na hora. É incrível. Sabe? E foi muito legal, a gente ficou tão emocionada assim, um negócio que, meu Deus, assim, foi incrível. E pessoas tirando o caderninho, nunca li pra ninguém. E assim, a pessoa vai lá, ocupa o microfone, fala e depois disso... Então, vários saraus que vocês estavam, que às vezes eu só entro, saio, ninguém me vê porque eu tô sempre com pressa, a Marina, que é uma técnica aqui da escola, ela está lá com um caderninho. Olha! E ela está fazendo a escola de escrita criativa aqui com a gente, a oficina, porque a mãe falou, chega minha filha, chega de ter caderninho. Tá na hora de você, né? Então vocês são musas dela. Ela infelizmente está de atestado, não pôde estar aqui. Foi a primeira a responder no WhatsApp. Então, em geral a gente consegue fazer mais isso quando a gente propõe os saraus. Não sei se você chegou a ver saraus em que a gente propôs, assim, né? Esses saraus que a gente foi convidadas. A gente, quando propõe, a gente lança a pergunta pro público, de antemão. E aí as pessoas trazem. Na divulgação a gente já fala. Eu acho que isso dá pra gente fazer um convite assim, de confraria, né? Pra 2020. Aqui no colégio, sim, nosso público. É outro projeto, né? Eles estão geralmente dentro. Fala, Thalita. Vocês falaram que vocês escrevem juntas, né? Tipo, o texto em conjunto. Mas como é que é na produção disso? Tipo, vocês discutem, como é que é a produção? O discutir, você tá perguntando se elas já brigaram? Vocês já brigaram quando estavam tô louca pra fazer. Não. Eu acho que assim, a gente não escreve junta mesmo fisicamente, a maioria dos textos. Esses todos que estão no livro, eles foram escritos individualmente. Esse junto é mais essa possibilidade de provocação, né? Mas acho que ela tá perguntando os que Os são coletivos. coletivos. Você tá perguntando desses, né? Acho que não. Briga não, É só risos. Só risos. Não, mas não tem tipo aquele negócio do orgulho que tipo, tu tem uma ideia e a outra tem uma ideia. Não, porque foi bem vomitado assim os dois, sabe? O primeiro, eu acho que o primeiro vocês estavam falando e eu fui escrevendo. Teve um que a gente tava reunidas, conversando e falando de coisas da família, de tretas da família. E aí o poema é super pesado, tinha sido logo depois do impeachment da Dilma, e a gente tava tudo atravessado. O nome do poema chama Foi Golpe, só que não tem nada a ver com nada, é uma coisa bem... tem umas coisas que a gente acha meio pesadas, e aí foi isso, a gente conversando e a Ju anotando, e aí ela publicou isso, a gente publicou isso no blog, e o outro foi escrito pelo Google Drive. Que a gente foi botando um verso, uma foi costurando e ficou isso, assim. Pra algum evento, alguma coisa, tipo, a gente não ia se encontrar, tá, então vamos lá no Drive, tá? Daí aí começamos, entendeu? Foi isso, só diversão, assim. Eu acho que a gente encara tudo como um experimento, né? Então, nesse sentido de experimento, tudo é muito livre. Não tem nenhum pré-requisito ou algum ideal onde a gente quer chegar com isso, assim. A gente está experimentando e se divertindo isso também. Isso é muito legal, essa coisa do acolhimento, porque a gente, às vezes, acaba sendo muito críticas com a gente mesmo, assim, né? Tipo, isso aqui tá horrível, isso aqui é muito longo, isso aqui não sei o que, não sei o que. E, tipo, eu lembro de, num sarau, eu tava super agoniada, super preocupada, insegura em ler um poema que era longo. E, não, é horrível, não dá, não sei o que, não sei o que. E eu lembro que a Elisa falou assim, amiga, relaxa, é gostosinho verdade, tá bom, tudo bem. Sabe? Então essa coisa assim, que vai sozinha, às vezes a gente fica meio noiada, meio cheia de coisas totalmente desnecessárias. E aí a gente, tipo, se alivia, fala, troca ideia e, tipo, as coisas arejam. E aí eu acho que tem um critério que a gente sempre coloca meio em primeiro lugar, assim, que é o que está em primeiro lugar é o que é coletivo. Então, tipo, a gente está escrevendo um poema juntas, não vem ao caso ficar julgando o que a outra colocou lá. O que a outra colocou lá é o que você tem. Então, a partir daquilo que você tem, que você vai responder. Então, se o verso já está ali,
acho que nunca aconteceu de ninguém dizer assim, não, corta esse verso. Mas pode, não, esse poema bota não uma entra. palavra lá no meio, Mas né? Tem essa acrescenta, liberdade modifica, acrescenta, interfere. Mas uma coisa que a gente fala bastante é em relação às interferências que a gente faz, né? Que isso é no oral, na parte oral mesmo que a gente faz, né? Da polifonia. E aí a gente fala, até no nosso último encontro, a gente falou, não, nessa parte não fica legal a polifonia. É verdade. Isso a gente Quando a gente analisa bastante. Mas é legal forma explicar assim pra eles falada, o que é isso. A gente pode fazer, Acho eu que queria depois que a gente encaminhar fizer, para o final, sim, porque por incrível que pareça as horas correm, né? E o final a gente tinha pensado se vocês não poderiam nos presentear com uma declamação, né? E aí ficou, durante a análise minha individual, depois no grupo, qual é o grau da interferência, da importância da performance, porque a gente vê que é um poema que foi feito para ser falado. Como eu já vi vocês declamando, já vi vários vídeos da Ju na internet, né? A gente vê que é um poema, que essa coisa da palavra viva, né? Uma volta para os gregos, a poesia para ser falada, para ser vivida. Como é que ela interfere depois no poema que já está pronto? Ou vocês experimentam na oralidade, depois vão para a escrita? Como é que é essa relação? Isso é uma pergunta, eu vou só explicar como é que a gente vai encaminhar. Então, a gente vai ver a performance de vocês, a gente quer falar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês, não vai dar tempo hoje, mas a gente sempre pede para os escritores que vêm aqui deixar para a gente obras, escritores que influenciaram vocês e que vocês acham que são muito importantes para essa galerinha estar lendo, né? Então, a gente, no primeiro escritor que veio aqui, a gente inventou um pacotinho virtual. Ele mandou um pacotinho de poemas pra gente, dos autores que ele achava essenciais serem lidos pelos meninos, né? Serem estudados pelos meninos. Então, aí eu vou pedir, aí vai ser uma coisa virtual mesmo, né? Porque a gente vai estourar o tempo. E aí, eu queria então que vocês apresentassem, a gente volta para senta e fala sobre essa coisa da oralidade, mas eu queria fazer um comentário e vocês podem rebater o comentário se quiserem. É muito coerente a maneira como vocês publicam e como vocês vivem, né? Eu não sei, não imaginava tanta coesão assim do grupo e agora lendo, na hora que eu ler aqui vai ficar diferente agora, depois que, né? E isso não é muito normal, nem no mundo profissional e nem no mundo feminino. Esse encontro de vocês, que tem aí 7 anos de grupo, né, mais ou menos, mudou a maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas? Certamente. Mas parece que sim. Sim. Só sim. E a gente se apoia muito, né? Várias vezes a gente fala assim que a gente não suportaria estar vivendo tantas coisas se não fosse uma outra, assim, se não fosse o Abrasa, que é uma coisa nova ainda que a gente criou, né? Que é cada uma de nós, mas é uma coisa maior, que é todas juntas, né? Que é uma produção que a gente lançou para o mundo, como a Ari falou, né? A gente não tem controle sobre isso. Eu particularmente gosto muito de não ter controle sobre isso. Por isso que eu publico e todas. Eu gosto disso, me alimenta, assim. Tem uma integrante que não está aqui, que é a Gabriela, né? E que ela participa de alguma maneira, ela é super conectada também. Ela está... E ela vai estar no dia 10. Ela mora em Concórdia, né? Então a gente tem uma relação muito mais virtual com ela. A gente grava mas as nossas reuniões com ela. A gente grava as reuniões e ela escuta, acredita. E responde as horas de um monte de mulher falando loucamente. Ela responde. Ela responde, lança perguntas. E a pergunta do Revoluta foi ela que lançou. E no início ela estava muito com a gente, né? Faz o que, 1 ano e meio que ela tá lá. Mas eu acho que essa experiência do Abrasa, pra mim, reforça muito a potência do coletivo, né? Que nem sempre a gente se ama muito, a gente quer muito estar juntas, mas é difícil, também tem isso, tá? Dá trabalho, porque a gente fica trocando 1000 mensagens no WhatsApp e às vezes a minha vida tá um turbilhão, não tenho tempo de acompanhar e depois, não, mas o que era isso? Ai, Elisa, mas tu não sabe, não sei o quê. E as coisas vão acontecendo assim e a gente tem que isso de, não, prioriza o coletivo, eu não estou conseguindo acompanhar, deixa fluir que as coisas vão acontecendo, né? Então é um exercício que não é fácil. É um contrafluxo, né? Porque o fluxo da vida é quem você tá com mais no seu disponibilidade próprio... vai lá e faz, né? Tipo, muita gente se ajuda, assim. Última pergunta, elas vão para performance. Como vocês são em 8, né? Cada um de vocês é uma 7, autora aqui. 7 agora. Agora 7.
como cada um de vocês é uma autora, tipo, mesmo que seja coletivo, cada um de vocês é uma autora. Vocês conseguem meio que se imaginar, tipo, se não tivesse tido esse encontro e tal, que vocês evoluiriam como autoras pra algum dia publicar assim, tipo, Eu não. Eu também não, a Ju já tinha, né? Já tinha publicado, né? Mas eu também não consigo Mas o associar, coletivo foi muito importante para eu publicar o Para Amar, que foi meu primeiro livro assim, por uma editora. Assim. É, Então, já eu deu demorei quase muito tempo. Já sabe, já. Fosse a Lu, principalmente a Lu. A Lu até agora tá... Escreveu a orelha, Não ia ser resolveu, maravilhosa. eu vou. Eu demoraria Mas seria muito completamente mais. diferente. Sozinha. Seria completamente diferente para mim. Para mim também, já tinha uma trajetória de escrita, algumas tentativas de publicação, algumas pequenas publicações, mas o fato de ter com quem trocar, de ter uma troca constante, tem um salto, assim, no modo de escrever, no modo de lidar com a publicação. Eu acho que dá até mais sentido, pra mim dá mais sentido a publicação do que ser uma coisa só minha, sabe? Faz mais sentido pra mim enquanto pessoa. O que não quer dizer que em algum momento alguma de nós possa querer também, né, lançar algo individual, né? Até porque tem poemas que às vezes a gente escreve que a gente não coloca na brasa, não sei se acontece com vocês, mas atualmente. Que não tem uma relação com a conversa, né? Os poemas estão fora da conversa. Eu acho que a questão é o tornar-se autora. Né? Não é fácil tornar-se autora sendo mulher, não é fácil tornar-se autora tendo esse peso, essa bagagem da academia. Né? E depois que isso acontece, claro que você ingressou no universo da criação. O que vai acontecer depois a gente não sabe. Mas para mim, esse tornar-se tem como condição a experiência do coletivo. Né? Eu acho que não aconteceria de outro modo. Então, o que vocês querem nos dar de brinde? Vamos lá. Sempre aí, A gente vai fazer um poema que está no livro com algumas interferências. Dois poemas. Não, Vocês querem fazer um só, né? Eu acho que a gente pode depois discutir essa coisa da oralidade. A gente faz um e... Isso, pode ser? Pode ser, a gente quer... Porque assim, ó, eu quero que aqueles que saíram é porque são pessoas que moram muito longe e vão de ônibus. Eles, enquanto estavam aqui, estavam muito presentes e isso que importa. Sim. Tá na 19, tá? Moro num lugar de difícil acesso. Moro num lugar de difícil acesso. Não se trata de fugir. O que dificulta os acessos? Escarpas íngremes. Isso me vem à mente. Reprodutora de clichês. Ridículo. Um certo medo de ser ridícula. As tentações da língua. As tentações da língua. Clichês. Mefistófelínguas. De novo a tentação, a vaidade, a tentação, a vadiagem, a viagem. A viadagem. Cantos se atravessam e digladiam com sons. Muitos sons me chegam dessa mata desvirginada. Moro num lugar de difícil acesso. Não se trata de fugir. Sei o mal. Orquestra perene de bichos, lembrando-me sempre, tecendo o tempo e... De novo o clichê. De novo a vaidade. Mas é que olho para teias de aranha em todos os cantos e passagens. Escarpas íngremes. E das passagens? Como me chegam essas imagens se moro num lugar de tão difícil acesso? Lá da editora, disseram ontem. Os cínicos. Mais tecnologicamente adaptados ao mundo que os cães. Disseram, pois, que meus textos são muito acadêmicos. De novo, o clichê. Que tem uma pegada prepotente e prolixa. Potente e prolixa. Não, isso eles não disseram. Não, isso não. Isso é meu. Prepotente e prolixa. Sei que esse não é um espaço terapêutico. Deus me livre de fazer uso da linguagem da literatura. Deus me livre de fazer Pra me autoanalisar, masturbar, não! Longe de mim. Deus me livre. Deus me livre dos cínicos de agora, do agora.
sem agora da recognoscibilidade. Eu alertei e prolixo. Desde sempre. Eu alertei. Da vaidade. Da prepotência. Do uso indevido da linguagem. Agora informe-se. Se quiser. Se quiser. Informe-se. Se quiser saber algo mais do agora, da recognoscibilidade. Ao oráculo da modernidade. Há muitas ferramentas disponíveis para a sua informação. Informe-se! Para menção honrosa, a minha muito distinta e obscena porca senhora D. Informe-se! Logo cansarei de pavonear-me. Então, o leitor terá acesso Moro num à lugar área de broca. de difícil acesso. Escondida por detrás dessas minhas tristes penas desbotadas de pavão decaído. Mentira! O clichê. Penas arrancadas pela violência desajeitada do último voo. Pavão que voa baixo. Porca. Ainda mais como gordo, velho, cansado das lutas. Porca obscena senhora. Logo poderão os leitores dissecar o pavão e revirar suas vísceras intoxicadas. Sua bilis negra, Suas iras, todos os seus pecados. E talvez ali me encontre. E talvez ali me encontre. Clichê. No meio dessa lama de órgãos. Como um homúnculo. Pavão caído. Músculo primitivo, Mas muito resistente. Como as baratas. Comprometo-me, desde agora, que a aventura será provida das mais cruas baixezas. Escarpas íngremes. Bilis negra. Há misérias e sujeiras para todos os gostos. Mas afinal, não é tudo só desencanto. O tédio seria fulminante se tudo fosse de desprazeres. Há momentos agora de prazeres intensos, Tão suaves, tão ricos, tão repletos de suavidades e riquezas. As palavras faltam para narrar as alturas. Mais fácil falar das vísceras. E das águas. As belas palavras estão gastas, leitores de secar rotas, suas vísceras ignotas. Então o leitor terá acesso à área de broca. Ao amor. Ah, O amor. Ao lugar de difícil acesso. águas, águas. Muitas. As águas são tão generosas com o corpo. Gosto de todas as carícias. Águas. As carícias ternas e purificadoras da água. Das cachoeiras e quase todas as águas doces. Algumas mais tépidas e mais libidinosas, veredas. Gosto das piscinas. Gosto. Sim. Gosto das De piscinas. preferência de cor azul anil. Muito raras. Muito raras. Leilões terrenos. Sim, sobretudo o mar. Sobretudo E o ondas, mar. bravuras, lonjuras, o mar e o sal, seu sol, minha reza. Ah, sim! O editor, revisor, supervisor, sei lá o que, escreveu também na mensagem formal: cuidado com os voos. Tristes penas de desbotadas de pavão Cuidado, você, pavão. Claro, um pavão velho, gordo e cansado não deve se arriscar a voos pensando ser uma ave de rapina. Prepotente e prolixa. Mas parece um unicórnio Pegasus desajeitado, defecando ideias obsoletas em voos baixos por cima de Vossas cabeças. poesia. Poesia e matemática. As evidências sem exatidão. As vaidades. A vadiagem. A viagem. Cara candidata, poeta, qualquer coisa de escritora, qualquer coisa de escrever, falar, pra fazer uso da palavra. Fazer uso. Palavrear. Palavrear. Minha cara, guarde sua tentativa. Guarde sua cara e sua tentativa. Estávamos buscando alguém mais realista. Gravou isso, né?
Nossa, é outro texto, né? É outro texto. É outro texto. Porque a gente traz os elementos de outros textos, né? São vários textos, né? Me lembrou assim. Aí, claro, sou leitora, eu posso lembrar do que eu quiser, né? Me lembrou assim. André Breton e os Cus de Judas do Antônio Lobo, me lembrou assim, surrealismo total, assim, sabe? O nonsense com senso, né? Adorei. Legal. E como é que é isso? Como é que é isso no processo criativo? Como é que é isso? Como é que é construir esse espaço cênico? Freestyle. É uma festa. Tem muito freestyle. Mas eu acho que tem muito da gente se conhecer também, né? Assim, eu não sei, pra mim, a experiência do saraus e de verbalizar os textos modificou totalmente a escrita. Mas, às vezes, eu escrevo um poema e nesses meus meses, enquanto eu tô trabalhando nele, assim, esquecendo e lembrando, eu, às vezes, gravo e escuto, né? E aí, eu consigo perceber ele de uma forma diferente. E às vezes acontece outra coisa, que é um poema como esses, né? Que foram os primeiros que a gente publicou no blog, dessas 3 perguntas. Então já faz algum tempo que eles existem. E por alguma razão a gente está no sarau, mas vou ler aquele poema de novo lá do começo. E quando eu leio, parece que ele é outro poema, né? A sensação de terminar a leitura, nossa, é um texto novo, que eu não conhecia ainda. Então, a verbalização tem um impacto muito grande, é corporal. Né? Eu acho que a relação com o texto ela passa a ser muito corporal. Mas a gente, por exemplo, quando a gente vai montar uma performance para ir, né, participar de um evento, para apresentar em algum lugar, a gente nesses laboratórios a gente pensa nisso, a gente monta isso. Né? A gente tem montado a cena, escolhido, não o tempo todo, né? Não o tempo todo, mas em alguns momentos, quem entra, quem sai, quem se desloca, quem caminha. Isso agora, só que isso surgiu de uma necessidade, porque antes era muito mais... O ano passado mais, era muito mais improvisado, e aí teve alguns momentos que a gente se escutou nesses saraus que a gente foi convidadas, que são saraus gravados. A gente se escutou e às vezes ficava muito poluído, a gente achava que ia ficar meio entediante para as pessoas, a gente começou a se questionar nesses atravessamentos, questionar assim nesse sentido de, isso aqui não fica tão legal. Daí no nível da performance esse tipo de questionamento entrou. Mas, por exemplo, essa que a gente fez hoje não foi ensaiada. A gente já fez algumas vezes. Algumas vezes e é sempre diferente. E é sempre diferente. E a gente também tem uma atenção ao que o poema pede. Né? Às vezes a gente experimenta assim, a gente nunca leu, vamos ler e ver o que acontece. Beleza. Mas no geral a gente já conhece o texto e a gente pensa, esse poema aqui não é legal. Não cabe atravessar muitas pessoas. Esse poema é legal uma pessoa ler sozinha. Esse poema é legal de 2. Esse poema dá pra todo mundo. Isso. É meio que pensar o que o texto está pedindo, assim. E não forçar a barra, porque tem poemas que a gente já tentou fazer atravessamento e não fica legal, perde o fio, ou não deu um efeito interessante que a gente não tenha curtido, assim, a gente já pensa, assim. E a gente sempre tem um momento da nossa escuta, né? Em geral, uma das pessoas escreve e chega com o poema, no sarau, ou nos laboratórios, ou manda por áudio. Então tem um primeiro momento que a gente ouve o texto lido, em geral, por quem escreveu. E aí essa escuta sugere coisas. E dá vontade de intervir ou não dá vontade de intervir, e aí começa essa negociação, né? Quem entra, quando entra, se entra. E, por exemplo, né, isso que a gente fez aqui, né, um poema que a gente já fez várias vezes, com esses atravessamentos. É um procedimento, mas se a gente fizer isso com todos, vai ficar chato. Então é isso que a gente, né, nesse sentido, que a gente, né, tem pensado as montagens e o que os poemas pedem, o que é possível fazer com os poemas. É um formato, né, uma possibilidade. Por exemplo, tem um poema que a gente vai fazer na Bienal, que a gente estava preparando, né, essa performance. Então, vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho. Que é um poema. Spoiler. Que é um poema, por exemplo, que a gente. Que ele questiona o lugar
de modo indireto, a Ju pode me ajudar a falar melhor assim, mas ele questiona inclusive o coletivo, inclusive essa escuta da outra, né? Isso está acontecendo de fato, né? Porque nem tudo é tão harmônico, né? A gente não ouve tudo, nem tudo são flores, né? E aí, por exemplo, nesse poema especificamente, estamos todas no palco e a gente, né, decidiu que a pessoa que vai falar esse poema, ela vai sair do palco e vai lá para a plateia, né? Para sair esse foco desse lugar central do palco, desse lugar hierarquicamente mais importante. Entende? Então a gente tem pensado muito nesse tipo de questão. E o corpo, né? Já que tem essa fala, né, e já que é muito diferente ler no livro e fazer a performance, ou ouvir ou participar da performance, né, a questão do corpo, ela está muito presente, né? O que a gente está fazendo com esse corpo em cena, né? Porque tá tudo ali. E essa prática da oralidade e das performances nasceu junto com o grupo ou foi uma coisa que veio depois? Nasceu no sentido de que a gente lia os poemas quando, né? Por exemplo, quando a gente se reuniu nesse primeiro momento lá atrás, que a gente lia poemas do Ali e outros poemas, a gente sempre lia juntos. Nasceu antes, né? Roda, né? Círculo, né? E aí a coisa da leitura era muito forte, era muito gostoso, assim, era uma coisa muito boa, não era só ler e discutir. Vocês liam juntas? Lia o poema. Sim, e às vezes brincadeiras mesmo, sabe? De polifonia já? De polifonia, com aí a gente faz Pode explicar para eles a questão da polifonia? Porque nós estamos numa discussão eterna aqui dentro, dos critérios que a gente estava, que é do subtexto versus polissemia. A gente adora ficar discutindo isso, né, gente? Essa parte todo poema que a gente analisa é assim, se foi polissemia ou se foi subtexto. E a polissemia está dentro do subtexto, enfim. Vamos lá, baquitineando um pouco da polifonia, explique para eles. Eu acho que a polifonia são essas muitas vozes, né? Ela aparece quando a gente rouba versos uma da outra, né, e traz de novo no poema. Ela aparece quando a gente comenta no poema da outra e coloca o comentário no livro, né, porque eu acho que isso também é uma polifonia, né, e eu acho que ela aparece nesses atravessamentos que a gente tenta fazer. Mas é sobretudo na voz, né, polifônico o poema, porque tem muitas vozes mesmo. Nesse caso. Então, esse poema ele é muito polifônico e ele pede essas vozes, né? Então, é nesse sentido. E eu acho que é uma marca nossa. Por mais que alguns poemas, né, peçam realmente a relação individual, a leitura individual, é uma marca nossa porque há diálogo mesmo. Muitos poemas, eles trazem já em si a polifonia. É onde o diálogo que acontece pra gente em vários níveis se mostra mais visível, talvez, né? Na voz. E talvez até de onde ele parte, né? No sentido de quando a gente lê esse texto que a gente leu agora, por exemplo, a escolha que cada uma faz de qual palavra vai dizer e em que momento modifica o texto. Sim. Cria um tecido novo, né? Uma trama nova. Felizmente a gente tem que encerrar. E aí eu queria primeiro passar a palavra para os meninos. Alguém quer fazer um agradecimento especial, dizer o que foi importante hoje? Alguma crítica? Críticas são bem-vindas. Eu queria saber se pode perguntar sobre um poema, saber quem escreveu ele. Ai, meu Deus! Não, mas pode perguntar. Mas claro. É que a gente estava lendo antes e foi um poema que ficou na minha cabeça várias vezes. Do gosto? É da mulher que gosta. Foi a Ju. Eu pensei que você ficou com você. Vou te mandar ela no Instagram reclamando. Lá em Porto Alegre. Foi, Ju? Curitiba. Vou te mandar. Isso. É que é um dos meus preferidos. Que bom. Fico feliz. Ana, Isa. Querem falar alguma coisa? A gente quer agradecer muito, o trabalho de vocês é lindo. Essa não só os poemas em si, mas o conjunto da obra, né? Essa coerência entre o grupo, a vida. E o trabalho, né? Essa exposição aqui, essas vozes e nossa, muito, muito bonito e parece que tem muito mais gente do que só vocês. É sério, parece que tem muito mais gente do que só vocês. Se a gente escuta com os olhos fechados, a sensação ela é diferente.
Muito bonito, parabéns e muito sucesso para vocês. A gente também queria agradecer muito, né? Vamos. Nossa, acho que é a primeira vez que a gente senta pra falar. Foi muito legal. Tem coisa que a gente só fala entre a gente mesmo, assim. Tá gravado. Tem coisa que a gente tá falando e pensando sobre isso. Porque a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, a gente tentou combinar de cada uma falar sobre o seu processo criativo. E a gente fala sobre isso quando a gente se encontra, mas é bem diferente, assim. Então foi muito rico, muito lindo. Enfim, e saber que vocês estão nos lendo e ter essa troca é muito. Nossa, pra mim é muito lindo, assim. Fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. A gente quer ver vocês no nosso farol. Isso! E pra ler, sabe? Pra participar. Esse em especial, não sei se eu vou estar presente, porque é aniversário da Isa. Dia 6, né? Dia 6, mas o aniversário é a festa dia 10. Ah, é o mesmo dia. Ana, quer falar alguma coisa? Foi muito engraçado quando a Isabela falava, fiquei pensando, pra mim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi como que esse encontro tinha sido inspirador. E aí logo me veio, clichê. Foi muito engraçado, eu pensei, porque aconteceu a polifonia na minha cabeça. Mas, de fato, vamos pro clichê. Eu fiquei pensando nisso, assim, de como essa ideia é inspiradora no sentido de nos conectar. Porque a gente tá esboçando uma conexão aqui, né? Sim. E aprendendo, na verdade são várias conexões possíveis, e acho que esse encontro com vocês, esse diálogo com vocês, faz com que a gente, acho que queira mais, né? Queira mais dar continuidade pro diálogo com o trabalho de vocês, dá vontade de voltar pro livro, dá vontade de ver vocês na semana que vem, dá vontade de... Dá até vontade de escrever. E dá vontade de... Eu já fiquei pensando nos nossos encontros, os próximos que vão ser de escrita. Então, assim, acho que isso, assim, foi uma ótima maneira, né, da gente... Acho que foi um encontro muito bom pra gente ter agora, nesse momento, pra nos motivar pro que vem pela frente, inclusive no Procura-se. Acho que é isso, assim, vem pra nos trazer essa vontade, esses desejos. Foi uma grande surpresa inspiradora. Aqui a mãe tá ali embaixo. É que eu nunca vejo muito de declamação de poesia, porque geralmente eu só leio poesia. Eu vou convidá-las para dar uma oficina pra gente. Isso eu acho que é muito importante, porque eu lembro que quando teve o negócio do São José, você tinha que declamar. E eu pensei, não, eu leio horrível, não dá certo. Eu leio, acho que até o tomou, acho que o meu, ou não sei. E queria dizer que declamação vocês fazem realmente muito bem. E que enquanto vocês declamavam, eu comecei a lembrar do meu processo de escrita. Enquanto eu escrevo, parece que essa coisa de ficar uma palavra clichê, falando enquanto eu escrevo e eu pensando, depois eu apago. Eu achei isso muito legal. A gente tem acontecido vários espaços em Floripa de saraus, e tem os slams também, que às vezes acontece no agenda. Então tem um cenário que está se construindo e acho que a gente pode passar a divulgação para ti, quando a gente souber, para você passar para os alunos e tal, se quiserem entrar, sabe, se jogar, às vezes fica um pouco tímido, mas faz já tá na agenda do coragem. Esse semana que dia mesmo? Esse é dia 10. É lá no coletivo Elza, que é no Sambaqui, bairro Sambaqui. E é de tarde. É às 4. A gente vai fazer um outro na Lagoa agora em setembro também. Que daí é pra chamar, daí que a gente vai chamar. Daí que a gente vai chamar pra levar os poemas. Esse lá é uma apresentação, uma performance que a gente vai fazer dentro da programação da Bienal. E aí tem esse sarau que a gente vai criar e vai chamar pro público participar, e aí a gente pode mandar o convite pra vocês. Vocês podem seguir a página, né, no Instagram, no Facebook, que a gente... isso! A gente tem Mandem pra São Paulo com a Tá. Manda todos os lugares. Eu também gostaria de agradecer. De agradecer dizendo assim, que vocês me fizeram primeiro repensar o feminino. Foi a primeira coisa. Me passou na minha mente aqui as minhas melhores amigas de infância, de adolescência, as minhas companheiras de faculdade, o quanto eu demorei para encontrar companheiras, né, de repartir o pão, e que agora eu tenho duas, e que eu me sinto super à vontade de chegar e falar assim, cara, não li, não estou me sentindo segura, não era isso que eu queria fazer, eu quero mais, né, e assim... A Isa é mais direta quando ela fala uma coisa. A Ana é super delicada, né? Geralmente ela não fala, ela manda uma pergunta e faz eu refletir. Ótima, a gente tem umas didáticas aqui também. Então,
quando eu ouvia vocês falando, eu só pensava assim, bom, que bom, eu também encontrei a Brasa Barquinha. A Brasa Barquinha eu também tenho. É acadêmica. E, enfim, isso também foi muito legal para eu, um sentimento de gratidão, né? E reitero tudo que as meninas falaram, mas eu preciso assim dizer que eu sei quanto foi difícil encontrar esse momento, né? Que vocês vieram aqui para um pequeno grupo e eu sei o significado que isso tem, né? Porque a gente não usa o tempo da gente à toa, a gente usa o tempo da gente naquilo que vai reverberar. E pode ter certeza que reverberou. Com certeza. Eu, enquanto vocês falavam, enquanto vocês declamavam, eu olhava os olhinhos, percebia os olhinhos piscantes. Né? Aqui nem tem tanto olhinho piscante, tem mais coração pulsante. Então, meu coração pulsou e os olhinhos brilharam. Tá? Muito obrigada. Obrigada.